A paz do Senhor, irmãos. Essa escola bíblica dominical do próximo domingo traz o título que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. E usa aqui 2 Coríntios 10:4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Efésios capítulo 6, versículo 10, a leitura bíblica em classe. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais suportar, estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia nos diz em Efésios, e nós vamos entender isso aí ao final, mas a princípio, falando que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é um impacto. A Bíblia não se contradiz, a Bíblia se completa. Mas eu quero estudar um pouquinho esta parte aqui, onde a Bíblia me coloca a situação de que eu tenho que lutar contra a carne. Sim, eu tenho que lutar contra o eu. Eu tenho que lutar contra os meus membros. Eu tenho que lutar com a minha humanidade. Eu tenho que lutar, Lucas 9:23 vai me dizer de que a quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se está dizendo negue-se a si mesmo, está dizendo que eu tenho que negar as minhas vontades, os meus desejos, eu tenho que negar os meus relacionamentos, eu tenho que negar a minha carne. Eu tenho que negar o meu eu e entrar para debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Isso está dizendo que eu tenho que lutar contra a carne. Ainda, Gálatas 5:17, aonde vai dizer que a carne e o espírito militam entre si, eles opõem entre si para que eu não faça aquilo que eu escolhi. Gálatas capítulo 5, que está falando sobre fruto do espírito e as obras da carne, está me dizendo de que eu tenho que lutar contra a carne. Eu tenho que ser um homem espiritual. Se eu somar com a carne, eu sou um homem carnal. Se eu ceder à carne, se eu não lutar com ela, eu vou ser um homem carnal. Mas eu sou um homem espiritual. O homem espiritual está somando ele com o espírito e vai sucumbir, vai vencer a carne. Tem que vencer a carne. Há essa luta. Romanos capítulo 8 e o versículo 1. Este versículo aqui também está me dizendo de que há uma luta. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu não ando segundo a carne, eu não sou guiado, dirigido pela carne. Por quê? Porque eu luto, porque ela vai me levar em lugares que eu não devo ir. Ela vai me levar a práticas de que eu não devo praticar, eu tenho que lutar contra ela e viver pelo Espírito, guiado pelo Espírito, dirigido, governado pelo Espírito. Não posso me deixar levar pela carne, eu tenho que vencer a carne. Eu tenho essa luta contra a carne, essa luta contra os meus membros, contra a humanidade, contra o velho homem. É direto, é progressivo, ela é progressiva, ela é direta, é todos os dias, dia após dia. Além desta luta contra a minha carne, ainda eu queria que dissesse para o Antigo Testamento de que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Diga aos profetas, aos reis, os sacerdotes e juízes da antiguidade de que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Diga ao profeta Isaías, o profeta que foi colocado dentro de um tronco oco e cerrado ao meio, profetizando. Para que parasse de profetizar, diga para ele que a luta não é contra a carne e contra o sangue. Diga aos apóstolos, diga à igreja primitiva de que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Diga a Estevão martirizado, os apóstolos, a maioria deles martirizados. Diga ao período patrístico, os pais da igreja, diga a eles
de que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Diga à igreja perseguida, diga aos reformadores, aos pré-reformadores, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Homens aonde os jardins de Nero eram iluminados, tochas humanas, cristãos sendo amarrados, incendiados, uma fogueira se fazia de cristãos, e Nero passeava e dizia: como meu jardim está bonito, iluminado hoje. Cristãos lançados às bestas feras no Coliseu para a atração de todo mundo. Diga àqueles que foram mortos ao fio de a espada, nas fogueiras, diga a eles que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Diga à igreja perseguida na África, China, Japão, na Índia, diga a eles que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, pois quem vem contra eles são homens, são mulheres, é o governo. Diga à igreja de hoje que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Diga à igreja de hoje, com suas facções, com os seus grupos: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Diga a essas facções, a esses grupos, de que a luta não é contra a carne, contra o sangue. Diga a membros que lutam com pastores, diga a pastores que lutam com pastores e pastores que lutam com membros, de que a luta não é contra a carne, contra o sangue. Diga a estes, diga ao trigo que todos os dias é amassado, esmagado pelo joio, que a luta não é contra a carne e contra o sangue. Diga para a igreja de hoje que luta por governo, que luta por departamentos. Diga a estes obreiros que lutam por um lugar melhor, digam a esses obreiros que se degradeiam, que brigam, que lutam uns com os outros, procurando os melhores lugares, a melhor congregação para cuidar, o melhor departamento para cuidar, pisam uns em cima dos outros. Diga a eles que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Diga a eles. Irmãos, a nossa luta nessa parte tem que ser vencida. Essa luta de lutar uns contra os outros tem que ser vencida. Paulo vai escrever, e aqui precisa um estudo aprofundado, quando vai escrever aos Efésios, preso, ele está numa prisão, ele está preso em Roma, e escreve esta carta não é porque há controvérsia doutrinária, não é porque tem problema em meio aos irmãos, não é por heresias, não é contra os pastores. Ele vai escrever esta carta com ensinos, com conselhos práticos. Ele vai escrever essa carta. Podia-se dizer que não tinha motivo para escrever, mas ele queria fortalecer esses irmãos. E ele, quando escreve aos Efésios, ele está preso. E quem prendeu ele? Está preso por quê? Os homens o prenderam, a religiosidade prendeu. Os religiosos da época prenderam a Paulo, ele está em Roma. E quem prendeu? Os próprios religiosos. O inimigo que Jesus primeiro teve que vencer até não foi Satanás. Não, foi a religião. Os religiosos da época. Foi os religiosos que o levaram à morte, os religiosos que o perseguiram, os religiosos que eram contra o seu ministério. E Paulo está preso em Roma, escrevendo essa carta aos Efésios e dizendo: a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os demônios, contra Satanás e seus demônios. E aqui nós precisamos entender que há duas igrejas, irmãos. Tem a igreja local e a igreja universal. A igreja local é a igreja física,
É a igreja terrena, é a igreja passageira, é a igreja visível, a qual eu faço parte dela mediante o batismo. A igreja local é a denominação, é o templo, é o lugar onde se reúnem os irmãos, é um espaço físico, essa igreja local. Mas tem a igreja universal. A igreja universal, ela é invisível, ela é celestial, ela é eterna. A igreja universal, ela é espiritual, ela é invisível. E Paulo está escrevendo para a igreja universal. Paulo está escrevendo para a igreja invisível, para a igreja espiritual. É que Paulo está escrevendo a epístola aos Efésios. Paulo não está escrevendo a igreja local, porque há muitos crentes na igreja local que não fazem parte da igreja universal. Quem faz parte da igreja universal? Todos os santos de todas as épocas, de todas as nações. Todos aqueles que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esses que têm uma fé genuína fazem parte da igreja universal. A igreja local é quem adentra pelo batismo e nem todos fazem parte da igreja universal. Porque a igreja física, essa igreja terrena, essa igreja passageira, esta igreja aqui, ela tem olho, mas não vê. Ela tem ouvido, mas não ouve. A igreja física, a igreja local, ela tem boca, mas não fala. Ela tem coração, mas não ama. Ela tem a Bíblia, mas não tem a palavra. A igreja universal, ela tem olho e ela vê, ela tem visão. Ela tem ouvido, mas ela também ouve, ela escuta. Ela tem boca, mas ela fala. Ela proclama, ela clama, ela ora. A igreja universal, ela tem a Bíblia, mas também tem a palavra, a autoridade da palavra em si, dentro em si. Essa igreja é a qual Paulo está escrevendo, Efésios capítulo 6, versículo 12. É para esta igreja que Paulo está escrevendo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, não são físicas, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. É para esta igreja que Paulo está escrevendo Efésios capítulo 6 e o versículo 10 a seguir, aonde chega ao 12 e vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Ora, pois, eu sou carne e sangue. Nós somos físicos, estamos no mundo físico. Como que vamos lutar no sobrenatural? Como que vamos lutar o visível contra o invisível? O físico contra o espiritual? Como que vou eu, carne e sangue, lutar contra Satanás e seus demônios? Não há condições, mas eu faço parte da igreja universal, não faço parte da igreja local. Eu membro em algum lugar. Eu tenho que ter um lugar onde eu vou buscar confraternizar, comungar, tomar a santa ceia do Senhor, confraternizar com meus irmãos, encher a minha lamparina de azeite. Tem que ter esse lugar, a igreja local, mas eu faço parte da igreja universal e eu escuto a voz de Paulo quando ele está dizendo, ele estando preso, sabendo que os homens o prenderam, mas ele sabe muito bem que por detrás dessas mãos que o prenderam, desses homens que o prenderam, esta carne e sangue que o prenderam, não é aí a luta dele. De que a luta dele é contra quem está por detrás, que é Satanás e seus demônios. Quando o inimigo e as armas, é bom nós sabermos com quem que nós estamos lutando e quais são as armas que nós temos para lutar. A princípio que Paulo está escrevendo esta carta para a igreja espiritual. Paulo está escrevendo para aquela igreja que em Mateus 16, versículo 18 foi fundada. Onde Cristo vai dizer, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que está fundamentada na rocha, sobre uma pedra, sobre a verdade, porque aqui é a declaração de Pedro, então sobre esta verdade, Pedro,
Sobre esta palavra, sobre esta afirmativa, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É para essa igreja que Paulo está escrevendo. Para a igreja que não está somente no mundo físico, mas está vinculada ao mundo espiritual. Tem pessoas lutando no mundo físico, quando a luta é espiritual. O diabo enganou a humanidade, enganou a igreja e colocou um outro alvo. O alvo é ele. Nós temos que lutar contra ele. Mas, no entanto, estamos lutando uns contra os outros. Tem igreja lutando contra a igreja. Ele mudou a sua estratégia e mudou o alvo também. Enquanto nós estamos brigando uns com os outros, não estamos brigando com ele. E ele que venceu a batalha. Ele que venceu essa guerra. Nós temos que estar atentos, irmãos. Atentos. Porque o inimigo é Satanás. E as armas é a armadura de Deus. As armas é a oração. As armas é a obediência. As armas é jejum, consagração, é a fé, é o louvor. Com estas armas é que nós vamos lutar. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Paulo traz ensinos maravilhosos para a igreja de Éfeso. Mas uma das maiores maravilhas é esta, que serve para os nossos dias hoje, de como lutamos uns contra os outros, contra os governos, contra governos eclesiásticos. E nós temos que lutar contra Satanás e seus demônios. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.